Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Ler no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo, glória a Deus, até o versículo 21, que tem como título a cura de um menino, epilético, a cura de um menino que tinha epilepsia, amém? Louvado seja Deus. E ele só não morreu porque Jesus curou. Nós sabemos que a vida de uma pessoa que tem epilepsia, que é epilético, é de muito sofrimento, né? Geralmente desmaia, passa mal em todo canto e vive sofrendo. E a Bíblia mostra que muitas vezes pode ser algo espiritual, amém? Louvado seja Deus. Versículo 14. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus. Ajoelhou-se diante dele. Versículo 15. E ele disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético, ou seja, tem epilepsia. E tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Muitas vezes aquele demônio, aquela doença botava ele para cair no fogo e na água. Ou matar ele queimado ou matar ele afogado. Versículo 16. E eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem. E aquele homem levou o filho para os discípulos para que eles curassem ou libertassem ele, mas eles não conseguiram, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Os discípulos não conseguiram curar aquela criança, aquele jovem, né? Aquele menino. Mas diz a palavra de Deus, versículo 17, Jesus respondeu: gente má e sem fé. Esses discípulos são maus e sem fé. Povo mau e sem fé são esses meus discípulos. E ele diz assim: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Vocês não aprendem. Até quando vocês não têm fé? Vocês andam comigo e não têm fé? E diz ainda, louvado seja Deus, glória a Deus, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Até quando eu vou aguentar vocês? Eu já não aguento mais vocês com essa falta de fé, não é verdade? Com essa frieza espiritual, não aguento mais vocês. E ele diz: até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino. E ele ordenou: tragam aqui o menino, que eu vou mostrar como é que faz. Mostrar para vocês. Então trouxeram o menino e ele deu uma ordem. O demônio saiu. Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem e o demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. No mesmo instante, na mesma hora, naquele momento o menino ficou o quê? Curado. Bastou uma ordem de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se a gente der ordem com fé, o demônio sai da vida das pessoas, as pessoas são libertas. Se a gente der ordem com fé, as doenças saem. Porque ninguém pode desobedecer a palavra de Deus. Ninguém desobedece a ordem de Deus. Até o diabo, ele tem que obedecer a ordem de Deus, né? Versículo 19. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus e em particular perguntaram. Depois os discípulos se aproximaram de Jesus, chegaram perto, particular, e perguntaram: por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? E eles perguntaram: Senhor, por que foi que nós, discípulos, são 12, não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé para fazer isso. Foi porque vocês não têm bastante fé para expulsar demônio, para curar os enfermos. Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que fazer jejum, tem que buscar a Deus. E ele diz ainda, louvado seja Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, os discípulos estavam sem fé, os apóstolos estavam sem fé. Pode ser, muitas vezes, a nossa situação, às vezes estamos sem fé, não curamos ninguém, não expulsamos demônio, corremos até com medo. Tem muitos pastores, obreiros que correm com medo quando vê um demônio dentro da igreja, uma pessoa se endemoniar. E ele disse: se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, se vocês tivessem fé, mesmo que fosse pequenininha, igual a uma semente de mostarda, que é como se fosse um caroço de milho ou pista, né? Ou daquele faísco, poderiam dizer a este monte, se vocês tivessem, por mais pequena que fosse a fé, vocês poderiam dizer a este monte:
saia daqui e vá para lá. E ele iria, ele obedeceria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Aí vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, se vocês tivessem fé. O motivo de vocês é falta de fé. O motivo hoje da igreja não fazer milagre é falta de fé. O meu motivo é falta de fé. Porque se a gente tiver milagre, se a gente tiver fé, a gente ordena e acontece no nome de Jesus. E ele diz assim no 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Mas esse tipo de demônio, ele só pode ser expulso. A pessoa só é liberta se você tiver feito jejum e oração, com oração e jejum. Então é o motivo, aí está o motivo de muitas vezes os demônios envergonhando pastores, os demônios envergonhando a igreja, os demônios envergonhando os discípulos, como envergonharam, envergonhando obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares que estão na obra, porque não faz jejum nem oração. Então, para a gente ter autoridade, para fazer a obra de Deus, expulsar demônio, libertar os cativos, curar os enfermos, tem que fazer jejum e oração para se fortalecer. E somente assim temos autoridade para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém.